noite, sejam bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com você, já estava com saudades, né? E hoje, nossa, hoje eu estou muito emocionada, porque nós vamos trazer aqui uma pessoa que fez uma diferença muito grande na minha vida. Teve um impacto, assim, absurdo, por um trabalho sensacional. Eu não conhecia, assisti uma live da Patrícia Cabral com o Léo Schnebly. E aí, eu tomei a decisão nessa hora. Vou fazer um atendimento com ela, de registros akáshicos. Nossa, demorou 4 meses para chegar a minha vez, mas valeu a pena esperar. Eu já fiz 2 sessões, é muito impactante, é uma experiência, como direi, imagina que você está em pé, olhando para o horizonte, e que você tem, estando livre para decidir para onde você vai caminhar, que você tem muitas possibilidades. Tem não só norte, sul, leste, oeste. Você tem 360 graus de possibilidades de se posicionar e caminhar para frente, né? E lógico, que critério você vai usar para fazer essa escolha? O seu ego quer escolher o caminho que você vai se dar melhor, né? Então você vai fazer sua análise em função de o que é mais favorável para mim ter sucesso. Mas nem sempre esse caminho é o caminho melhor, né? E principalmente para quem já está nesse caminho de buscar algo além do convencional, algo além do absolutamente óbvio, né? Porque já tem suas necessidades atendidas. Eu acho que nessa hora, você acessar o registro Akasha faz toda a diferença. E aí eu encontrei a Patrícia Cabral, que é terapeuta holística, especialista em leitura de registros akáshicos. Ela já atua há anos, justamente fazendo isso, guiando as pessoas em jornadas de autoconhecimento, fazendo uma reconexão espiritual e uma cura emocional também. De forma assim tão simples, direta e impactante, sabe? Sabe aquele simples que funciona? O seu trabalho nasceu de um forte chamado do universo e hoje é reconhecido por sua sensibilidade, profundidade e entrega. Além dos atendimentos individuais, Patrícia também conduz vivências coletivas em retiros, experiências transformadoras que despertam o coração e a consciência. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Que linda! E agradeço, assim, imensamente, profundamente pelas suas palavras. Eu fico muito, muito feliz e muito honrada por poder ter participado um pouquinho aí da sua vida, do seu momento, do seu aprofundamento aí no seu próprio eu, na sua própria energia, porque essa é a minha missão, sabe? Essa é a minha função, é isso que eu sinto que eu vim fazer aqui. E é tão maravilhoso quando a gente assume, né, o nosso lugar no mundo, as coisas simplesmente fluem, acontecem, né? Então, é muito sobre isso que eu quero falar aqui também com o seu público. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês, agradecer por vocês estarem tirando um tempinho do tempo de vocês para poderem estar aqui me ouvindo falar, né? E assim como a Lucy falou na introdução, a minha história com o registro acástico, ela começou de uma forma, assim, muito empurrada mesmo pelo universo, né? Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. É, eu vinha de um processo de doença, né, da minha mãe. Minha mãe teve demência frontotemporal. É, é uma doença como se fosse um Alzheimer, só que algo mais acelerado, né? O tempo de sobrevida da pessoa é de mais ou menos em torno de 7 anos. E quando veio esse diagnóstico, eu entendi que eu precisava desmistificar da minha vida o fator morte. Eu sabia que ia acontecer, não tinha o que fazer. Sabia que era uma doença degenerativa e que eu tinha duas opções, né? Ou eu ia chorar e me vitimizar também, e ficar pensando lá, ó, vida, porque eu, porque minha mãe, e cair numa depressão, ou eu seguia por um outro caminho, que seria o caminho de compreender, de entender, né? Para que de tudo isso? E hoje, olhando para trás, eu percebo que essa escolha dela de viver esse processo foi algo que influenciou muito positivamente no meu despertar, porque foi aí que eu comecei a estudar,
né? Eu comecei a ler muitos livros espíritas, comecei a seguir aí no centro kardecista para poder me aprofundar, né? Só que aí isso foi em 2019. E aí o final dela, né? Foi em 2019, ela desencarnou. E aí foi um momento de muito alívio para mim, sabe? Aquilo que eu imaginava que ia ser extremamente traumatizante foi de muito entendimento, de muita compreensão. Só que 2020 veio pandemia. Aí fechou tudo, né? Fechou centro, fechou tudo, e eles não faziam encontros online, enfim. Eu me vi ali naquele momento, e agora? O que eu vou fazer? E fiquei fazendo os meus estudos, lendo os meus livros, assistindo live, enfim. E aí eu trabalhava num banco, né? E trabalhava num setor do banco que é um atendimento para clientes de alta renda. Então, não era uma agência normal, era uma plataforma. E nessa plataforma, o banco vai até o cliente. Então, eu trabalhava muito fazendo visitas na rua toda hora. E numa dessas visitas, eu saí com uma amiga minha, que era gerente, e a gente começou a conversar. Ela falou para mim: eu fiz uma sessão de registro acástico com uma terapeuta. E eu fiquei: registro o quê? O que é isso? E ela acessa uma vida passada sua e tal, e eu fiquei com aquela preocupação, ou não, até porque no kardecismo eles falam que é perigoso, né, de você voltar em vida passada, porque pode acontecer de você ficar preso ali naquele fractal e aí fica louco, enfim. E aí eu falei, não, não quero fazer isso não, tenho medo, acho que isso deve ser perigoso. E aí ela falou, não, não tem nada a ver, não é você que vai fazer nada, você vai ficar ali paradinho escutando o que a pessoa vai falar, ela que vai acessar. E aí eu fiquei mais tranquila, então se eu não tenho que fazer nada, então beleza, vou ver qual é desse negócio. Só que a minha vida inteira, eu sempre sentia uma presença perto de mim, sabe? Que assim, do meu lado direito, eu sentia um homem, eu percebia que era um homem alto e moreno. E aí, às vezes, quase que me encostando, sabe? Às vezes, eu olhava para trás e não tinha ninguém. Eu tentando entender o que era aquilo. E aí, eu fui marcar, né? Essa minha amiga falou comigo: olha, você vai lá no Instagram e assiste o vídeo que ela explica como é uma sessão. E aí eu assisti esse vídeo, um videozinho de 3 minutos, mais ou menos. Nunca mais tive paz na minha vida depois desse dia. Porque esse vídeo, ele ficava na minha mente o tempo inteiro. Toda hora eu ficava lembrando daquilo, toda hora. E aí eu falei para ela, olha, eu acho que vou ter que marcar esse negócio, porque esse vídeo não sai da minha cabeça. Deve ser alguém me avisando alguma coisa. Ok, fui lá, chamei a terapeuta, marquei. No dia que eu marquei, foi muito incrível, porque assim, eu percebi nitidamente essa presença que ficava atrás de mim. Eu senti assim alguém cruzando o braço, fazendo assim, agora vai. E eu fiquei, gente, que coisa esquisita, como assim? Agora vai? Estranho, mas ok. E aí fiz a sessão com ela, fiz um pacote com duas. Na primeira sessão, ela acessou uma vida passada minha, viu lá o que tinha que ver, fez sentido, algumas coisas eu compreendi, né? E ok, não achei nada mirabolante, achei legal. E aí fui fazer a outra. Aí, quando eu fui fazer a outra, a gente só conversou, ela nem entrou no meu registro. E eu comecei a contar para ela que durante o sono, muitas vezes acontecia de eu dormir e sair do corpo, ou de eu estar ali naquela paralisia do sono e ouvindo, percebendo tudo que estava acontecendo sem conseguir acordar, que eu sempre ouvia uma voz falando no meu ouvido, me direcionando, me passando algumas coisas. Eu conversava muito internamente, aí ela me falou, olha, dentro de todas as pessoas que eu já atendi, você é uma das que mais tem perfil para fazer um curso que eu estou dando agora. É um curso onde você vai aprender a acessar os seus registros. E se você quiser, mas se você quiser muito, eu libero para você, porque o curso já está fechado, ele já iniciou, mas eu libero para você como uma exceção. E aí eu falei para ela, não, então você pode liberar o curso, porque a voz vai ficar falando aqui comigo até eu falar que sim. Então já pode liberar o curso agora que eu vou fazer. E aí eu comecei e foi muito fácil, foi muito simples, sabe? Era como se eu estivesse ali relembrando de algo que eu já sabia fazer com muita naturalidade, com muita tranquilidade. E aí eu não sei se as pessoas aqui entendem o que é o registro acástico. Acho que seria legal você explicar, né? Para quem não. Eu estou contando a minha história, mas a gente precisa voltar um pouquinho, né? Então, assim, o registro acástico, ele é o registro de todas as informações sobre você, sobre a sua vida, sobre o universo, sobre tudo. É ali que está guardado absolutamente todas as informações. Então, é como se, imagina assim, é como se fosse a nuvem do nosso celular. Então, eu estou hoje aqui, eu uso alguns aplicativos. Então, eu estou ali usando aqueles que eu faço uso normalmente. E tem outros que eu não uso com regularidade. E aí ele fica ali guardadinho na nuvem, né?
Quando você toca nele, ele sai da nuvem e baixa, e aí você acessa as informações que estão ali. É mais ou menos isso, fazendo uma analogia. Então, tudo que está dentro dos registros acásticos são informações que você pode acessar num momento de necessidade, num momento de conexão. Então, dentro dos registros acásticos, eu até explico isso na hora de fazer o atendimento, tudo pode acontecer. Eu não sigo processo, eu não sigo nenhum tipo de protocolo. Então, o que eu deixo a sessão completamente entregue aos mentores da pessoa. O que os mentores quiserem passar, eles vão me mostrar e eu vou falar para a pessoa o que eu estou vendo. Então, pode acontecer qualquer coisa. Então, pode ser que venha algum fragmento de vida passada que a pessoa precise tomar conhecimento naquele momento, e aí eles vão me mostrando, eu vou falando o que eu estou vendo. Pode ser que seja necessário fazer algum tipo de limpeza energética naquele fragmento de vida, e aí a limpeza é feita pelos mentores. Eu costumo falar para as pessoas que, na realidade mesmo do negócio, eu não faço nada. Eu só estou ali vendo o que está acontecendo e contando. Sou apenas o carteiro, eu só entrego a mensagem. Tudo que é feito ali dentro, quem está fazendo é a egrégora. Eu só estou vendo o que está acontecendo e estou contando. Então, pode ser que venha uma mensagem, uma orientação, uma ativação, são infinitas as possibilidades. E aí, eu sempre gravo também, né? E eu fiz uma vivência agora presencial, até junto com a Lucy, nós fomos lá para Florianópolis, e mais ou menos, pelo menos metade das pessoas que estavam ali naquela vivência eu já tinha atendido. E foi muito interessante, porque as pessoas vinham me falar que, olha, eu ouvi, eu já fiz a sessão com você há mais de um ano atrás, 2 anos atrás, e eu ouvi de novo, e nossa, fez tanto sentido, eu consegui me aprofundar. Cada vez que eu ouço, eu entendo de uma forma maior, mais profunda, mais grandiosa. Então, são muitas informações que chegam, né? Então, assim, logo no iniciozinho, quando eu comecei a fazer os atendimentos, eu atendi uma pessoa e era interessante porque era assim, eu via ele de mãos dadas com duas outras pessoas, sendo que uma pessoa era aquela pessoa que ia apoiar ele e a outra pessoa era alguém que ele precisava se resolver. E aí, ali na hora, ele ficou meio perdido, né, sem entender. Ó, eu vejo você ajudando essa pessoa, e essa ajuda que você vai dar é a última peça que falta para o teu quebra-cabeça para que tudo comece a fazer mais sentido na sua vida. E aí ele ficou meio assim, tá, eu achei interessante, mas não sei quem é essa pessoa. Ok, passaram-se alguns meses. E aí o pai dele teve não sei se foi um AVC, alguma coisa assim, e foi diagnosticado que ele nunca mais iria andar. E não tinha como ele ficar com a mãe, eles estavam brigando muito, que a mãe começou a ter que fazer tudo para o marido, e ela também já tinha uma certa idade. E aí ele pegou o pai e levou para casa dele. E aí ele lembrou do registro, ele, caramba, olha isso, era sobre isso que estava sendo dito. Então, quando ele se resolveu ali com o pai, quando ele acolheu, ele ajudou o pai dele a se reabilitar só na conversa, na força do pensamento, na força da autocura, sabe? E o pai dele hoje está ótimo, está andando, estava desenganado lá pelos médicos ele não ia andar nunca mais, e hoje ele está aí super bem, tranquilo, vivendo normalmente, já voltou para a casa dele, e o filho teve um despertar, assim, muito, muito grandioso. Ele ele tá tão aprofundado assim nessa conexão que ele lançou até uma marca de camisas, ele faz estampas, que ele canaliza as estampas, e ele desenvolveu até um processo bem legal, porque assim, em cada camisa tem um QR Code. E aí a pessoa que apontar o telefone para o QR Code da camisa, ele vem um vídeo onde ele conta a história de como isso foi canalizado, quem são os personagens que estão ali. Então, assim, é algo muito grandioso e muito poderoso, né? Então, assim, essa é uma história que eu tenho para contar. Tem muitas. Deixar aqui, eu vou ficar falando até amanhã. Então, assim, dentro do meu processo, até em relação ao Léo Schneble, foi algo muito de uma conexão muito grande. O Léo, não sei se todo mundo conhece aqui também, mas é um grande terapeuta holístico. Ele se reconhece hoje como sendo um arcturiano, ele tem lembrança da vida dele lá em Arcturus, ele tem um acesso aos arcturianos muito próximo. E antes de eu conhecer o Léo,
eu estava fazendo. Eu entrava nos meus registros praticamente todos os dias, porque eu estava treinando, né? Então, a gente treina primeiro no nosso para depois atender as pessoas. E foi algo, assim, muito especial. Por quê? Eu estava aqui, exatamente aqui, nesse escritório que eu estou, e entrei nos meus registros e ficou tudo preto, tudo escuro. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui. Pode me mostrar, eu autorizo, eu quero ver. O que tiver aqui está autorizado, eu quero ver. E aí a imagem começou a abrir. E quando a imagem abriu, eu vi três extraterrestres, vestidos, todos assim, vestidos de preto, com uma espécie de um capuz, e eu via só o rosto deles. E o rosto era só a silhueta e a textura, assim, do corpo, era uma coisa tipo uma água viva, uma coisa meio gelatinosa, translúcida, de um azul bem clarinho. E aí eu olhei aquele negócio e achei estranho. Gente, o que que é isso? E aí eles não falaram nada. Só ficaram ali parados olhando para mim e desconectou. E aí saiu. E eu anoto tudo, né? Tudo que vem, eu vou anotando. E ok, achei esquisito, não fazia a menor ideia de que tinha alguma coisa a ver espiritualidade com o extraterrestre. Zero, isso para mim, zero a conexão. E ok, passaram-se aí mais ou menos uns 15 dias. E aí eu fui, entrei novamente no meu registro. E aí, de repente, eu já estava deitada numa maca, esses três seres em volta de mim, e aí fazendo uma cirurgia. Abriram aqui a tampa da minha cabeça, tiraram a tampa, pegaram meu cérebro na mão, tiraram, aí eles tinham passava a mão assim, da mão dele saíam uns micro-raiozinhos assim, azul, bem fininhos, tipo fio de cabelo, bem fininho, e eles iam fazendo ali uma limpeza, tinha os pontinhos pretos no cérebro, ele passava esse raio, e aí ia limpando, até que ficou tudo limpinho, botou novamente, e aí eles falaram, olha, a partir de agora o seu cérebro está novo, completamente, é como se fosse uma esponja, é um cérebro como se fosse de um recém-nascido. E a partir de agora você vai acessar muita informação, você vai conhecer gente nova, você vai aprender muita coisa. E eu achei aquilo muito esquisito, mas ok, veio para mim e eu anotei tudo. Quando foi em meado de janeiro, isso foi em dezembro, meado de janeiro eu fui fazer um retiro, né, presencial com essa outra terapeuta que me deu o curso de registro. E aí, quando eu chego lá na primeira meditação, quem é que está lá guiando a gente? O Léo falando de arcturiano, falando de nave e aquela coisa toda de universo. Eu quase tive um treco. Gente, o que que é isso? Quem é arcturiano? Quem são esses seres? Porque eles foram lá em casa, falaram um monte de coisa para mim. Eu nem lembro mais o que que eles falaram. Eu anotei tudo. Só que eu lembro que eles limparam meu cérebro, fizeram os negócios lá comigo, tipo uma cirurgia. E aí, depois daquilo, dali em diante, aí a gente teve uma conexão muito profunda. Então, eu costumo dizer para ele que eu fui preparada pelo universo para conhecer o Léo. E aí a gente tem essa conexão, né? Da gente tá sempre junto. Então, assim, muitas vezes, quando você acessa o registro akáshico, não necessariamente você vai ver uma vida passada. Eu já vi algumas minhas, e algumas que fizeram muito sentido, até assim, da minha forma de ser. Então, por exemplo, teve uma vida que eu acessei onde eu era um escravo. E eu era muito castigado, eu apanhava muito, porque era aquela coisa de fugir, sabe? E teve uma vez que eu vi assim, eu consegui fugir e levar muita gente comigo, provavelmente para algum quilombo, alguma coisa nesse sentido. Era uma aldeia assim, onde muita gente foi para lá. E eu me vi em cima de uma pedra, olhando do alto aquelas pessoas lá que já estavam livres, né, fugidas, mas livres. E um orgulho, assim, uma alegria, uma felicidade tão grande de estar ali, uma emoção de estar vendo que, olha, eu fui, eu apanhei, me castigaram, e cada chibatada que eu levava me dava mais motivação, sabe? Aquela coisa assim, tá me castigando, agora que eu vou fazer, agora que eu vou fazer mais e vou conseguir. E hoje em dia eu tenho muito dessa coisa, sabe? Assim, se duvidou de mim, me dá um negócio. Ah, peraí. Agora que eu vou fazer mesmo, tá duvidando? Agora que eu consigo. Então eu entendi que esse traço da minha personalidade vem desse meu eu lá de trás, né? Então, assim como tem a parte mais densa também. Por exemplo, teve uma das vidas que eu acessei, onde eles me mostravam a forma como eu morri ali. E foi assim, me pegaram com uma outra, eu era um homem, me pegaram com uma outra mulher que era era esposa, era mulher de alguém ali, de autoridade ali daquele lugar, um lugar muito, muito antigo. E
a forma que eles quiseram acabar ali com a minha vida, era eles enfiaram um ovo cozido na minha garganta, numa praça pública. E ali as pessoas viam que eu fui desfalecendo, fui perdendo ar até morrer sufocada com o ovo. E eu tenho uma dificuldade para engolir comprimido. Que eu ficava assim, meu Deus do céu, da onde vem isso? Mas por quê? Porque é aquela sensação de que vai parar na garganta e eu não vou conseguir respirar e alguma coisa vai acontecer. Então, isso vem também resquício de lá, daquele passado. Então, tem muita coisa que a gente vive hoje e que veio do passado. Só que eu percebo que nos atendimentos que eu tenho feito, vem pouco vida passada, sabe? Vem mais, assim, quando faz muito sentido para a pessoa, quando é algo que está muito latente ali, que a pessoa precisa entender, ou vem para mostrar algum dom, algum talento esquecido que essa pessoa tem que ela precisa acessar. Então, tem muito disso também. Vocês querem perguntar alguma coisa ou eu vou falando? Eu queria contar, né, que no atendimento, a Patrícia, ela fala, ela vai acessando e vai contando pra gente o que que ela tá vendo, né? E, embora ela não fale diretamente, é ou não é, vai por aqui, não é isso, ela fala usando algumas metáforas, né, que fazem todo sentido pra gente. E o interessante, porque a comunicação em forma de metáforas, ela atinge o inconsciente também, né? Então, não é só. é, aí que eu acho que vem o processo terapêutico, porque mexe naquilo que está travado, mexe naquilo que a gente tem dificuldade. Ela fala aquilo que a gente tem dificuldade de ver, de olhar e de uma forma muito tranquila, sem julgamento, sem acusação, sem crítica, né? Sem dizer para você se você é assim ou você não é assim, não tem nada disso. Então, é um jeito de falar sobre coisas profundas suas, com um forte senso terapêutico e de dar um norte para você, de mostrar um caminho, né? Que, daquele jeito que eu estava falando, né? Que no começo, que você se vê olhando para o horizonte, mas dependendo de que direcionamento você vai tomar, você vai chegar em locais completamente diferentes. E o universo responde quando você pergunta, né? É para mim ir por aqui? Às vezes ele responde depois que você deu um passo e aí não deu em nada, deu errado. Aí você fala, ah, então não era para ir por aqui. Mas para você fazer isso tantas vezes, você vai dar com os burros na água muitas vezes, né? E de repente, no registro akáshico, ela me sinaliza lá na frente, e fala assim: olha, por aqui tem um caminho, e nesse caminho pode dar em tais coisas. Aí você fala: nossa, eu achava que era por aí mesmo, mas você me mostrando isso, aí que eu vou com mais certeza. E não vou Dá ficar uma perdendo clareza, né? tempo, né? Fazendo outras tentativas só para mim ter certeza que não era por ali. Pronto, mas já perdi energia, perdi tempo, enfim. É essa orientação que eu percebi que o registro dá para gente, sabe? É É, isso. Eu atendi um cliente há um tempo atrás. E ele é todo assim, todo grandão, brutão, sabe? Aquela coisa que mostra para todo mundo que ele sabe tudo, que é o dono da razão, aquela coisa toda assim, que era só uma casca. E aí veio muito isso, né? De que ele usa uma armadura. Só que dentro daquela armadura tinha uma criança muito sensível e que ele precisava muito se reconectar com essa criança. Ele precisava fazer as pazes com a mãe também. E aí veio, olha, você tem esse seu vício em cigarro, é um vício que ele fuma um atrás, quase que acendendo um no outro, né? E ele fuma um atrás do outro. Esse seu vício é uma carência da tua mãe, da tua criança ferida, carente pelo carinho da mãe. Então faz as pazes com ela, se reconecta com essa criança que está aí dentro, porque você não é essa casca, você não é, você usa essa armadura para se mostrar para o mundo como alguém forte, como alguém empoderado, mas na realidade não é isso. Você é aquele garotinho extremamente sensível. Você precisa se lembrar dele, você precisa voltar a essa origem, se reconectar com esse que é você na realidade. E aí, quando acabou tudo, eu sempre pergunto para a pessoa, né, se fez sentido e tal. Aí ele, Patrícia,
você está me lembrando agora que quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, eu escrevia poemas. Eu não me lembrava disso, eu já tinha deletado isso da minha vida completamente. E agora você me falando de sensibilidade, de criança, e que existe dentro de mim, e que eu tinha matado completamente essa criança, eu esqueci completamente que ela existia aqui dentro. E essa coisa da armadura que você fala, eu uso isso mesmo, tanto que a maioria dele é corretor de imóveis. E aí ele falava que a maioria das pessoas que conhecem ele achavam que ele era policial. Tamanha era a postura, sabe? Aquela coisa mais séria, mais rígida. E ele precisava se encontrar com essa criança. E aí ele falou: eu tenho muitas coisas minhas guardadas do passado. Eu acho que eu tenho um caderno, eu vou procurar esse caderno. E aí, quando ele achou. E aí, quando ele começou a ler o poema que ele escreveu, era uma coisa que caía como uma luva para ele no momento atual. E ele chorava, ele, cara, eu não estou acreditando, eu nunca ia me lembrar disso se você não tivesse falado. E é o que eu falo, eu não fiz nada, é só assim, a sua egrégora, os seus mentores chamando para você, dando aquela sacudida, ei, vambora, tem algo para você fazer, você precisa se reconectar. Então, vem muito essa questão do direcionamento. Ele até me mandou uma mensagem ontem falando o quanto ele estava feliz, o quanto ele estava realizado, as coisas acontecendo na vida, e só pela forma de escrever a mensagem, você sente que a pessoa está numa vibração, numa energia diferente. E muitas vezes vem nos registros a orientação para a pessoa fazer meditação. Porque às vezes a pessoa vem querendo saber, eu quero saber quem eu fui no passado, qual é o meu propósito de vida. Quando vem na curiosidade, aí chega mais uma sacudida do que algo que a pessoa realmente que ele gostaria de ouvir, né? Mas vem muito essa coisa do voltar para dentro, de se conectar consigo mesmo, que é algo que as pessoas hoje, como a gente tem tudo muito na mão, né? A hora que a gente quer qualquer coisa, eu quero assistir um filme, eu não preciso mais esperar aquele filme ser reprisado na televisão ou sair do cinema para chegar na televisão para eu ver. A hora que eu quiser, eu vou ali em qualquer aplicativo e assisto o filme que eu quiser. Eu estou com vontade de comer alguma coisa, eu peço no aplicativo, daqui a pouco essa coisa tá na minha mão, né? Tá chegando em casa. Então tá tudo muito fácil, muito rápido. E em relação a essa questão da conexão, ela precisa ser de dentro para fora. A gente que é terapeuta, a gente está aqui para ser um caminho, né? Para ser um facilitador nesse processo. Mas tem coisa que precisa chegar para a pessoa de dentro dela mesmo. Então, eu sempre oriento, e isso é algo que eu falo na grande maioria dos meus atendimentos, que é 10 minutos de meditação diária transformam a vida de uma pessoa. E transforma completamente, eu sou testemunha viva disso, porque eu fiz o meu processo de transição de carreira, fez um ano agora em junho, desse ano fez um ano que eu saí do banco, então assim, eu venho do mercado financeiro, eu fazia os atendimentos com os registros acáticos e ao mesmo tempo eu estava trabalhando no banco, então eu atendia de manhã e à noite durante o dia. Eu estava no banco naquela loucura de meta, de vender, de ter que fazer e acontecer. E, e todo o meu processo da transição foi minimamente orientado, nos mínimos detalhes. Até o dia de eu pedir para sair do banco, veio para mim. Ou vinha orientação direta, quando eu estava ali no momento de meditação, de introspecção, ou vinha no insight durante o dia. Porque quando você está ali se aprofundando na sua meditação, você está elevando a sua frequência, está elevando a sua vibração. E quando você está numa vibração mais alta, você se conecta com os seres que têm essa mesma vibração. Assim como quando você começa a alimentar pensamentos mais densos, alimentar problema, alimentar aquelas coisas que fazem com que você se sinta mal, você vai atrair mais do mesmo. Então, a meditação, ela é um grande divisor de águas para que a pessoa comece a acessar aquilo que tem lá dentro dela. E fazer a leitura de registro acástico é sobre confiar plenamente em tudo que estiver vindo. Porque muitas vezes eu nem converso com a pessoa. Né? Eu pergunto ali, você tem alguma questão que você queira trazer? E a pessoa vai falar sim ou não. Muita gente fala, eu quero deixar fluir. O que tiver que para chegar, eu quero que chegue. Então, não teria como eu adivinhar nada pela pessoa. Então, o que vem, eu vou falando. E isso é confiar completamente no universo. Então, assim como eu confio totalmente quando eu estou fazendo o atendimento para uma pessoa, eu preciso confiar quando chega para mim, né? Então, assim, esse meu processo da transição de carreira,
Foi muito incrível, porque, só explicando aqui, eu tenho uma corretora de seguro, né? E aí essa corretora presta serviço para um banco. E eu sou sócia do meu marido nessa corretora. Então, eu ficava na parte comercial, lá, atendendo, e ele ficava na parte mais administrativa, trabalhando em home office. E aí a gente estava aqui com as energias completamente trocadas, né? Ele virou a mãe das crianças, eu virei o pai que estava na rua trabalhando e ele fazendo as coisas dentro de casa. E eu comecei a sentir uma necessidade de trocar, de destrocar, porque as energias estavam completamente bagunçadas. E aí me veio de eu começar a levar ele para fazer a troca. E quando foi em março, eu fiz ali a live com o Léo, que você falou que viu, e depois dessa live a minha agenda explodiu. Eu cheguei a ter 6 meses de espera, justamente porque eu estava trabalhando no banco, né? Então não dava tempo de atender muita gente por dia. E aí, quando foi em março, a minha superintendente chegou para mim e falou assim: Olha, Patrícia, se algum dia da sua vida você resolver sair daqui do banco, entenda que você está saindo com a sua corretora. Então, sai você, sai o seu marido, sai a sua funcionária, sai todo mundo. Estamos combinadas? E aí veio a vozinha aqui no meu ouvido: não fala nada, não responde, faz cara de paisagem e muda o assunto. E aí foi o que eu fiz, mudei o assunto. Ok. Quando chegou no início de maio, veio para mim: ó, você vai pedir para sair no dia 20 de maio. E eu fiquei: gente, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Porque assim, essa renda era a renda principal da minha casa. É também a renda principal da família dessa minha funcionária. E era um risco muito grande. Mas às vezes a gente precisa dar esse salto de confiança, porque ao mesmo tempo que na minha mente racional eu estaria fazendo uma loucura muito grande, no meu coração era uma alegria, era uma certeza tão grande que ia dar certo, e eu não sabia o que, que era este dar certo. Se era a gente continuar no banco, se era a gente sair do banco e trabalhar a corretora com outras seguradoras no mercado, mas eu sabia que ia dar certo. E eu só fui ali confiando plenamente. Chegou dia 20, chamei meu supervisor para conversar, falei com ele, e ele: ok, vamos falar com a superintendente, mas você já sabe qual é a posição dela. Não, não. O que vocês quiserem fazer, para mim tá tudo certo, tá ok, meu coração tá tranquilo. Fui lá conversar com ela. E aí, quando eu conversei com ela, parecia que eu tinha falado com ela em março do ano anterior. Parecia que já tinha séculos. Ela chegou para mim e falou assim: Não, Patrícia, olha, eu admiro muito a sua coragem, admiro muito tudo isso que você está fazendo, esse seu movimento. Eu quero dar esse suporte para você, eu quero que você vá fazer aí a tua missão com o teu coração muito leve, muito tranquilo. O teu marido continua, a sua funcionária continua, todo mundo já conhece ele, já sabe do trabalho deles, e você segue o teu caminho na paz. Eu quero que, se algum dia eu resolver fazer algo parecido com isso que você está fazendo, eu quero que alguém me dê esse suporte que eu estou te dando agora. Quando acabou a reunião, que eu desliguei aqui no computador, eu chorava e eu ria e eu agradecia, porque mudou completamente, sabe? Então, quando você confia na tua egrégora, no seu eu superior, quando você confia naquilo que vem para você de dentro de você, não tem como dar errado, não tem. E isso são coisas que vêm muito nos atendimentos também. E o legal é que assim, eu tô lendo, né, fazendo registro das pessoas, e muita coisa serve para mim assim. Às vezes eu fico assim, gente, não é possível, isso foi tudo para mim. Eu acho que eu confundi e estou fazendo coisa para mim. E aí, quando acaba, a pessoa está ali chorando: olha, não, fez muito sentido, tal. Então, a gente vai aprendendo muita coisa. E uma dessas coisas é sobre se aprofundar no próprio silêncio, para que você possa estar ali alinhado, sabe, com a sua egrégora, com seus mentores. E isso não tem jeito, não adianta você fazer um curso de qualquer coisa, de estar fazendo coisas teóricas, é se aprofundar mesmo na prática, nem que sejam esses 10 minutos diários. Mas o que precisa é ter constância, porque em 10 minutos muita coisa acontece. Em 10 minutos você recebe muita informação, muita orientação. Se chega para mim até hoje, não vai chegar para vocês, por quê? É sobre se abrir e permitir. Quando a gente permite, tudo acontece. Inclusive, todo esse meu processo, né, de fazer live, de estar aqui seguindo esse objetivo, isso veio de uma decisão muito intuitiva que eu tive no meu aniversário sei lá, 3 anos atrás, mais ou menos, 2 ou 3 anos atrás. Eu acordei, olhei bem para o meu reflexo no espelho e eu falei para mim mesmo: olha, quem estiver aqui me ouvindo, eu estou entrando agora num novo ciclo. Então, eu quero que, a partir desse novo ciclo,
eu quero estar completamente alinhada ao meu propósito. Seja ele qual for. Se for no banco, ok. Se for nos registros acásticos, ok. Mas eu quero estar focada. E aí, isso foi 8 horas da manhã, mais ou menos. No mesmo dia, à noite, eu recebi o meu primeiro convite para fazer uma live. Eu nunca tinha feito live na minha vida, morri de medo, mas eu não podia negar, porque tinha acabado de pedir para o universo e o universo trouxe para mim. Então, quando você está alinhado ali, você toma uma decisão profunda de, não, agora eu quero estar. E a gente tá todo mundo aqui com um propósito. Não, ninguém está aqui à toa. Esse momento que a gente está vivendo agora é um momento de transição de planeta, é um momento de novas energias chegando, é um momento de verdades ocultas vindo para a superfície. Então, a gente não está aqui à toa. A gente está aqui para ser preparado, ou para ajudar na preparação de alguém, ou para ajudar na preparação do próprio planeta para a transição energética do planeta. A gente não está aqui à toa. E a gente precisa se relembrar de quem nós somos, porque tudo que a gente precisa já está dentro da gente. É só a gente acessar. E esse acesso não tem jeito. Você vai fazer através da sua meditação, do seu silêncio, do seu mergulho profundo dentro de você mesmo. E aí vai chegando. Só confia. Quanto mais você eleva a sua frequência, eleva a sua vibração, mais você se conecta com a sua egrégora, com a sua espiritualidade. E nesses 10 minutinhos, você cria uma intimidade com esses seres de luz que estão ao redor, que vocês não têm ideia, sabe? Então, assim, é muita orientação que vai. Sentiu de fazer o que quer que seja, por mais que na sua mente consciente não faça sentido, mas seu coração vibrou, vai lá e faz. É o que aconteceu comigo, né, nessa questão da transição. Quando eu olho para trás, só com os meus olhos aqui do ego, eu fico assim, gente, que loucura. Que loucura que eu fiz. Como eu não conseguia me ver fora daquele banco nem tão cedo. E hoje em dia já tô, tudo mudou na minha vida, completamente, sabe? Só nesse salto de fé, nessa confiança. Então, eles trazem muito essa informação. Às vezes eu vejo até como se fosse um totem, sabe? Um em cima do outro. Então, assim, a pessoa ali na fisicalidade, acima dela vem a imagem do eu superior, né? Que representa ali a pessoa numa forma mais etérica, num alinhamento com os mentores. Muitas vezes esses mentores se apresentam nitidamente, outras vezes se apresentam só como silhuetas de luz. E alinhado com a fonte, com Deus, com o universo. Quando a gente entra nesse alinhamento, naturalmente você está no fluxo da sua energia, você está no fluxo da sua própria luz. E não existe nada melhor do que você estar vibrando na sua própria luz interna. Porque cada um de nós somos deuses, né? Jesus falou sobre isso, né? Que a gente poderia fazer o que ele fazia e muito mais. A gente só precisa se reconhecer dessa forma. E conforme você vai se aprofundando aí no seu silêncio, no seu processo, chega muita coisa, chega muita informação. Gratidão por tanta coisa boa que você está abrindo para a gente, né? Muitos caminhos. E de nós conosco mesmo, né? Que é Isso. maravilhoso. Mas eu posso dizer que enquanto a gente não consegue fazer isso sozinho, pessoas como a Patrícia estão aí para nos ajudar. E aí isso vem de encontro à pergunta que o José Carlos Ribeiro fez. É seguro acessar esta técnica? Sim, sim, porque o que vem de informação nunca, jamais vai vir alguma informação que você não esteja preparado para receber. Então, tem gente que tem aquela. Eu tive, né? Quando eu não sabia o que era e quando eu marquei a minha primeira sessão, eu fiquei muito preocupada do que seria visto. Mas só vem o que você está preparado para receber. Então, é muito seguro. Porque quem está passando a informação são os seus mentores, é a sua própria egrégora. O acesso ao registro acástico é um contato direto com o seu eu superior, com os seres de luz que estão ao seu redor, para te ajudar, para te orientar, para te passar a informação. Então, não tem, zero risco, pode ficar tranquilo. E nesse momento que o véu do esquecimento está se é muito importante a gente ter essa noção, né? Que o véu do esquecimento nos impedia que a gente tivesse acesso a muita coisa importante sobre nós mesmos que poderia nos ajudar até a favorecer a nossa tomada de consciência, fazer as nossas transformações e fazer o nosso caminho de evolução, né? Então, se no universo o movimento é a queda do véu do esquecimento,
Aí que isso confirma mais que acessar registros acásticos é o caminho mesmo, né? Isso é como se você estivesse dando ali uma rasgadinha no véu para observar aquilo que normalmente você não conseguiria acessar, né? Então, é muito, muito seguro. Pode ficar tranquilo. Outra pergunta aqui da Andrea. Boa noite. Tem alguma relação com apometria? Apometria, eu não tenho muito conhecimento profundo sobre apometria, tá? Mas apometria é mais aquela questão de limpeza, de acessar algo que está denso ali, que está te atrapalhando, fazer uma limpeza e ressignificar. No registro acástico tem isso também, mas vem muito direcionamento, sabe? É muito aquela coisa do daqui para frente, sabe? Orientação de por onde seguir, de como seguir. E aí eles vão passando várias informações. Eu estou vendo aqui que tem alguns nomezinhos que eu conheço de pessoas que eu já atendi. Então, assim, uma das pessoas que está aqui, não vou falar o nome, porque eu não sei se ela quer ser identificada, mas foi bem interessante o registro dela, porque eu via ela fazendo meditação e eu via um indiano que fazia meditação também e que via ela na meditação dele, mas ela ainda não conseguia vê-lo. E aí passou um tempinho, pouco tempo, ela conheceu um indiano, eles viveram ali um processo, era um resgate kármico que eles tinham para fazer, e se resolveram ali energeticamente. Então, às vezes, tem coisa que até vem para a gente pela intuição, e aí você dá aquela duvidada, ah, será que é isso mesmo? Aí vem uma outra pessoa que não tem nada a ver e acessa aquela informação e que te traz confirmação. Então, é muito poderoso, sabe? É muito especial, é uma técnica, uma tecnologia, na verdade, né? Onde a gente faz aquele entrelaçamento quântico da minha egrégora com a egrégora da pessoa e o que precisa chegar para ela chega da forma como ela vai conseguir compreender, de uma forma, como você disse, né? De uma forma simples, simples, porém profunda. Às vezes eles usam até elementos que se conectam com a pessoa. Então, teve uma vez que eu via uma coisa e vinha assim, uma bola de sabão, uma bola de sabão que reflete luzes coloridas e tal. E aí, quando eu perguntei se fazia sentido, aí a menina falou: Gente, você falou da bola de sabão, eu tenho uma coisa assim com bola de sabão, eu adoro e não sei o quê. E aí foi, às vezes, um detalhe, uma besteira, que para mim não faz o menor sentido, mas que conecta com a pessoa tão profundamente. Então, eles sempre sabem como fazer para fazer com que a pessoa se aprofunde e confie no processo do que está sendo visto. Eu queria comentar um pouquinho sobre a apometria, né? Que eu participei de grupos de apometria, né? E na apometria é um trabalho muito profundo de abrir a esteira kármica, de fazer uma limpeza nela, de identificar fatos ou relações que funcionam como amarras para a pessoa se desprender e se libertar, né? Então, vai muito de o que que prende você lá no passado, né? E de soltar para você ir. E eu vejo que aqui é uma coisa muito mais de olhar a luz daqui para frente, né? Como que você pode fazer esse caminho sem ficar muito olhando para trás e nos seus erros e no seu sofrimento e nos traumas? Isso faz uma diferença muito grande de abordagem, sabe? Não tem melhor ou pior. Eu acho que a gente precisa experimentar de tudo, né? Conhecer de tudo. Mas essa abordagem de olhar para frente é muito bacana, é muito positivo. E muitas vezes eles trazem essa informação, sabe? Até no sentido de falar para a pessoa: Ó, existiu isso aqui. Aí conta lá a história do que aconteceu. Só que isso aqui foi uma experiência. Entenda que você, que aí dentro de você, existem duas, são duas. Todo mundo, na verdade, são duas consciências, né? Uma que é o ego e a outra que é a sua consciência expandida, que é quem a gente é na realidade, né? A gente não é um corpo que tem um espírito, é ao contrário, a gente é um espírito que está habitando um corpo nesse momento. Agora eu estou Patrícia, mas eu já fui outros personagens antes, assim como todos nós. Então, muitas vezes eles trazem às vezes assim, a pessoa está vivendo algum padrão repetitivo de algo que está acontecendo na vida. E aí a pessoa, eles mostram o que aconteceu. Então, vou dar um exemplo. Eu atendi uma cliente agora há pouco tempo, que ela está vivendo assim, processos muito densos, muito doloridos.
onde ela foi enganada e ela acabou enganando um monte de gente, está sofrendo uma represália, uma coisa terrível. E aí, só que ela estava ali fazendo aquilo com o coração muito aberto, porque ela queria dar oportunidade para muitas pessoas, para que essas pessoas prosperassem. Ela estava ali com o coração dela muito, muito limpo, sabe? Numa intenção verdadeira de ajudar, de auxiliar. E aí me veio uma imagem dela num navio, um navio pirata. Esse navio lotado de dinheiro, muita pedra preciosa, dinheiro, coisa de ouro, muito lotado lá dentro. E, e o trabalho dela ali era ser um pirata. Então, naquela realidade, naquela consciência daquele momento, ela fazia roubos. Só que naquela consciência também, o normal, o natural, seriam essas pessoas que faziam isso serem mortas por outras pessoas. E aí sempre tinha uma batalha, uma guerra, um assalto, alguma coisa que um matava o outro. Então isso era o normal para quem estava ali. Só que no caso dela não foi isso que aconteceu. Veio uma chuva, uma tempestade muito grande e o navio afundou. E aí, quando esse navio afundou, veio a culpa, no sentido de que se eu não morri com honra, que era, né, aquela morte matada, né, por outro alguém, eu estou sendo castigado por Deus. Isso está acontecendo, foi um fenômeno da natureza, então isso é um castigo divino. Deus está me castigando e agora o barco vai afundar, todo mundo vai morrer, porque Deus está me castigando. Eu fiz algo errado, porque ali ele estava achando que estava fazendo certo, era o trabalho dele. E aí, quando ela vem para essa vida, ela vem muito nessa coisa da culpa, sabe? Desse sentimento, uma coisa esquisita, um sentimento de culpa, que não sabe de onde vem, e uma necessidade de estar ali ajudando, e ajudando pessoas a prosperarem. Então, tem essa questão da energia do dinheiro e a questão da culpa de ter que ajudar pessoas porque fez alguma coisa errada e Deus se vingou e castigou. E aí eles falando, olha, esse sentimento, esse aperto no coração que você sente é de lá. Entenda que aquela vida ali, aquela história ali, ela teve um início, meio e um fim. Você não precisa trazer de lá para cá nada. Se você tem algo para trazer do seu passado, que seja algo positivo, que sejam seus dons, que sejam seus talentos. Mas você não precisa ficar vibrando nessa culpa, porque Deus não está te julgando, ninguém está tá te castigando, foi uma experiência. A sua consciência experimentou ser aquele personagem naquele momento. E agora você está experimentando ser um novo personagem. Então, quando você desmistifica e ressignifica esse sentimento, porque não adianta estar no racional, tem que descer para o coração. Quando você ressignifica isso, aí as coisas se desenrolam, as coisas acontecem. Então, aí veio o entendimento para ela, sabe? Então, foi algo que foi muito poderoso nessa história dela, que está se desenrolando. Então, tem muita coisa de vida passada que eles mostram só para falar assim, ó, aconteceu, isso aí que você sente é por causa disso aqui. Mas fica tranquila que você não precisa pagar karma nenhum, porque não tem dívida para pagar. São experiências, e quando você olha todas as suas histórias apenas como uma experiência, se desapegando de tudo, aí fica mais divertido estar aqui nessa fisicalidade, fica mais leve, porque você entende que você pode estar ali na sua neutralidade e que uma vida não precisa interferir na outra. Muitas vezes interfere, que a gente permite, mas não precisa ser assim. E aí, conforme a gente vai se aprofundando nos nossos próprios processos, no nosso autoconhecimento, a gente aprende a ressignificar, resgatar e vem, né? Às vezes, tem muitas vezes também que acontece da pessoa vir, eu estou sentindo uma trava financeira, por exemplo. E aí eu acho que tem alguma coisa no passado. E muitas, na grande maioria das vezes, não é, porque para a gente é gostosinho, né? Assim, culpar alguém. Então, mesmo que esse alguém seja eu mesmo numa vida passada. Então, minha vida hoje não tá fluindo, não está dando certo, porque eu fiz alguma coisa lá no passado e eu estou pagando isso agora. E muitas vezes não tem nada a ver. Muitas vezes principalmente essa questão de prosperidade, essa questão financeira, muitas vezes é uma crença que você tem sobre a energia do dinheiro de algo que você percebeu lá na sua infância, de algo que alguém falou para você lá na sua infância, no seu passado, e que ficou gravado ali. Então, eu já peguei gente que não fazia a menor ideia, mas que tinha medo da energia do dinheiro por conta de coisas que eu via quando era criança.
até no sentido de, porque rico não entra no céu. E aí a pessoa falando ali aquilo o tempo todo, e aí a criança absorve aquilo, e isso interfere na vida hoje. E está lá nas profundezas do subconsciente, e a pessoa está vivendo ali na escassez e não entende por quê. Por mais que tente fazer coisas, o seu campo energético manda uma mensagem diferente para o universo daquilo que você racionalmente você está querendo. Às vezes é alguma coisa no sentido de ter raiva do dinheiro, porque os pais tinham que trabalhar. Eu já peguei isso, né? Uma pessoa que faz muito dinheiro, ganha muito dinheiro, mas eu vi assim: o dinheiro entrava na casa, fazia um círculo e saía. Podia ganhar o quanto fosse. Ganhei 5 mil esse mês, ele entra e sai. Ganhei 50 mil esse mês, ele entra e sai. Na mesma proporção. Por quê? Era raiva. Raiva da energia do dinheiro. Porque o pai abandonou, a mãe tinha que cuidar dela sozinha, não tinha como cuidar porque precisava trabalhar, e ela ficava sozinha. Então, era aquela coisa assim, que raiva desse negócio de dinheiro, que raiva disso, porque eu fico sozinha, eu fico na mão de outras pessoas, pessoas que não me tratam bem, e ela lembrava, depois foi lembrando, né, de maus tratos que fizeram, né, da pessoa que cuidava, que fazia, até de, não, você aqui que não é meu filho, você come no chão, as crianças minhas comem na mesa, você come no chão. E aí as lembranças começam a vir. E aí tem aquela coisa de ter a raiva do dinheiro. Então, assim, o meu campo, no meu racional, eu quero ter prosperidade, eu quero fazer dinheiro, eu consigo fazer dinheiro, mas na minha vibração, na minha energia, no meu campo energético, tá piscando assim, ó, tira isso daqui, gente, porque não é compatível, eu tenho raiva desse negócio, quando é energia conversando com a energia. Então, assim, dentro do registro pode vir tudo, qualquer coisa, inclusive essas questões que estão ali no subconsciente que a pessoa não faz a menor ideia. Tem mais alguma pergunta aí? A Carla Dantas está falando assim: já quero fazer o meu. Qual seria o Opa! procedimento, então, para a pessoa marcar com você? Então, tem o meu Instagram, que é o @Pati, com Y, Cabral Terapias. Nesse Instagram tem um link onde você pode, que vai cair direto no meu WhatsApp, que a gente pode marcar. Você pode preencher um formulário, que aí gera uma fila de espera, e aí a gente entra em contato. Pode me mandar direto no WhatsApp, só que eu não sei meu número, mas eu passo depois. Coloco aí, mas pelo Instagram fica mais fácil, @Pati Cabral Terapias. E ela coloca um comentário aqui: dois acontecimentos que me marcaram muito. Foram de vozes me falando que o filho que eu esperava não estaria aqui comigo. E, de fato, 7 dias de vida dele, ele veio a óbito. E depois foi sobre minha mãe. Vi a data de falecimento dela. Quero entender sobre. Então, aí, isso é o tipo da coisa que a gente consegue se aprofundar dentro do registro, porque aí a sua própria egrégora vai falar. Eu atendi uma vez uma pessoa que ela estava muito agoniada porque ela conseguia, ela sentia quando alguém ia morrer. E toda hora isso acontecia com ela, vinha para ela a data. E aí ela queria entender o porquê disso, de onde vinha isso. E aí no registro mostrava assim que quando ela dormia e estava em desdobramento, ela fazia uma função, um trabalho de recepcionar os recém-desencarnados para seguir para onde eles deveriam ir. Então vinha assim tipo uma fila que ficava na frente dela e as pessoas chegando. Então aqui na fisicalidade ela percebia quem já estava chegando na fila lá do outro lado. Por isso que vinha as datas para ela. E aí ela conseguiu lidar melhor com esse processo, porque aí foi se aprofundando e foi entendendo que era um trabalho que ela já estava fazendo lá em cima. Então, tem muito disso também, né? De você conseguir compreender coisas que faz lá do outro lado, lá no astral, e que aqui a gente não tem uma clareza. Teve uma vez que eu atendi um cliente que foi bem interessante, porque eu via ele aqui na fisicalidade trabalhando e um fio ligando a ele a um outro eu dele dentro de uma nave numa espécie de laboratório fazendo pesquisas. E o interessante era que ele aqui tinha a função de passar informações para quem estava lá naquele laboratório de como é a vida aqui na fisicalidade. E aí vem assim, muitas vezes você fala sozinho,
porque você está em contato direto com esse seu fractal lá de cima. E aí, quando eu voltei, né, perguntando se fazia sentido, ele olha, tem várias vezes que acontece isso. Eu tô assim parada e de repente eu falo alguma coisa e eu não sei por que que eu falei. Mas isso acontece muito. Agora eu estou entendendo, porque eu estou em contato lá com esse meu fractal e ele é assim, normal, acordado na vida, no dia a dia. Então vem muito desse entendimento também, sabe? Às vezes, quando vem semente estelar, vem até assim, olha, você está aqui para fazer isso. Então você precisa acordar, você precisa se aprofundar aí no teu silêncio e deixar vir o que precisa vir para você a partir de você. Você tem uma missão assim, assim, assim. Às vezes vem com muita clareza, outras vezes não. Então, assim, eu sempre falo para a pessoa, ó, eu não imagino, não faço a menor ideia do que vai acontecer, mas o que eu estiver vendo, eu vou te passar. Olha só como as pecinhas do quebra-cabeça vão chegando, né? Muito legal. José Carlos Ribeiro faz outra pergunta. Para trabalhar com registros akáshicos, há necessidade de ter dons especiais ou todos têm essa capacidade para trabalhar com ela? Então, o acesso ao registro acástico, ele é um acesso que é comum e é liberado para todas as pessoas. É treinamento. É você se aprofundar, tanto que nos cursos que as pessoas fazem, eu nunca dei nenhum curso de registro, mas assim, os cursos que as pessoas fazem, normalmente você aprende primeiro a acessar os seus registros, para depois você aprender a acessar o registro de outra pessoa. Então, não precisa de nenhum dom e nenhum talento especial. O que você precisa é confiar naquilo que está chegando para você. Então, cada um vai ter uma sensibilidade diferente, né? Eu tenho muita facilidade de visualizar. Tem gente que vai ter facilidade de ouvir, outros vão ter facilidade de sentir, mas qualquer pessoa pode fazer, não tem que ter um dom, um talento específico para isso. É sobre confiar. Confiar e soltar o que você está sentindo, o que você está percebendo. Patrícia, você podia falar um pouquinho sobre a vivência que você está programando? Então, essa vivência aí, ela, assim como tudo que acontece na minha vida, foi uma coisa assim preparada pelo universo, completamente. Então, nos dias 9, 10, 11 e 12 de outubro, eu vou fazer uma vivência presencial na Chapada dos Veadeiros, junto com uma amiga minha, que é uma terapeuta maravilhosa também, que é a Lorena Signorelli, e nós vamos facilitar uma vivência lá na energia da Chapada dos Veadeiros. É um lugar muito especial, um lugar que expande completamente as suas emoções, as suas sensações, as suas conexões. E é uma vivência onde eu não estava pensando em nada, não estava pensando em fazer nada, mas eu já sentia no coração uma coisa assim, não sei, mas acho que em 2025 eu vou trabalhar com um grupo, mas eu não sei como é que vai ser isso. E aí me veio uma oportunidade de fazer uma vivência aqui no Rio de Janeiro, que foi em março, e aí lá as coisas aconteceram, e aí passou um tempinho, eu vi a Lorena assim no Instagram, e me veio assim, podia fazer alguma coisa com a Lorena. E aí, ok. Aí uma cliente minha chegou para mim e falou assim, Patrícia, eu estava fazendo uma meditação e eu vi você numa roda com umas pessoas, várias mulheres, e você junto com uma outra mulher falando coisas, tipo assim, guiando uma meditação, alguma coisa assim. E, e eu pensei que fosse a Tati, que é uma amiga nossa em comum, mas não era a Tati, era outra pessoa. Aí na hora, eu falei, já sei quem é. Inclusive, eu acabei de ver que ela mora lá na Chapada e ela tinha acabado de ter neném. E ela estava aqui no Rio, por conta daquela parte mais densa, né, do iniciozinho ali, quando o neném nasce, ela veio aqui para o Rio, para casa da mãe dela. E aí eu chamei ela no WhatsApp e falei, poxa, que legal que você está aqui no Rio, vamos combinar da gente se encontrar, porque eu já estava na intenção de falar sobre fazer uma coisa junto com ela. E aí ela falou, agora não vai dar, porque eu estou muito enrolada aqui com a neném, não sei o quê, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Ok, não é a hora, mas senti no coração. Passaram-se aí alguns meses, e aí de repente ela me chama. Ela, Patrícia, o que você acha da gente fazer uma vivência junto aqui na Chapada? Senti de te falar isso. Eu, caramba, você não vai acreditar. Aí contei tudo isso para ela. E aí a gente começou a agitar tudo isso. Então, assim, né, a gente já tem, vai ser na Chapada dos Veadeiros, na pousada dos Pândavas. É uma pousada maravilhosa, tem trilha, tem cachoeira lá, tem um lugar onde a gente vai fazer as vivências. A gente está deixando o universo guiar.
o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer. A gente já sabe que as pessoas que vão estar lá, elas já existem, elas só precisam estar conectadas agora aqui na fisicalidade. Então, metade das vagas já foram preenchidas. Então, fica aqui o convite, né? Quem sentir no coração, tem informação também lá no meu WhatsApp, na minha bio tem o link para o atendimento e tem o link para se inscrever também na vivência. Então, quem sentiu no coração de estar lá junto para ela, percebeu esse chamado, confia na sua intuição. Não só para isso, mas para tudo, para qualquer coisa. Porque não existe na face do universo ninguém que seja mais contribuição na sua vida do que você mesmo, do que o seu eu superior. Então, quando a gente segue o que vem de orientação da intuição, do seu eu superior, não tem como dar errado. A gente erra quando a gente segue o ego, porque o ego não consegue enxergar muita coisa, mas a nossa consciência expandida, ela enxerga tudo. Então, quando a gente segue a intuição, as coisas acontecem de uma forma muito positiva. E aí você atrai, né? A prosperidade, a abundância, você atrai as pessoas certas para a sua vida, assim como as pessoas que já não fazem mais muito sentido para você começam a se afastar naturalmente, sem que você precise fazer grandes movimentos. É só confiar, confiar e seguir. É isso. Bora lá entrar nesse fluxo, né? Bora, só vamos. A gente vê quando a pessoa está totalmente entregue, né, e confiando na energia do universo, uma pessoa que está muito mais leve, né, muito mais tranquila, muito mais em paz, né? Parabéns, parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Eu que quero agradecer imensamente a você, Luci, pela sua confiança, agradecer pelo convite de estar aqui falando com o seu público. Eu fico muito, muito feliz, muito honrada por poder estar aqui para ser esse canal, e é só o que eu quero fazer, sabe? Eu sinto de verdade que a minha função de estar aqui é uma função de ajudar a outras pessoas a se relembrarem do poder que elas têm dentro delas, que elas não precisam de absolutamente nada nem ninguém de fora. Está tudo aqui dentro, é só se permitir acessar. É simples assim. Pode não ser fácil num primeiro momento, mas conforme você vai se aprofundando no seu processo, no seu próprio silêncio, você vai sentindo as energias, você vai sentindo a conexão, e aí você vai sutilizando a sua frequência, a sua energia, e quanto mais você sutiliza, mais clareza você tem, mais intuitiva você se torna. É só seguir a intuição, nada além disso. Simples assim. Gratidão imensa por você trazer essas possibilidades para a gente, sabe? Para mostrar esse caminho para a gente. Eu fico muito grata e de coração mesmo. Eu quis muito que você viesse para falar com as minhas clientes, com as minhas amigas, né? Para as pessoas que nos ouvem e me seguem, porque realmente é uma contribuição valiosíssima. Eu não faria se não tivesse certeza disso. E fico muito feliz por tudo que você nos presenteou hoje. Bom, fico muito, muito, muito feliz, muito honrada. E lembrando sempre que eu sou apenas o carteiro. Eu só entrego a mensagem. Quem faz tudo é a egrégora de quem está vindo junto, é a minha egrégora. Eu só confio e solto. Muito bom. Então, eu desejo muito sucesso nos seus atendimentos, muito sucesso na sua vivência, né? E quero estar com você muitas outras vezes. Vamos, a hora que você quiser. Gratidão. Então, Gratidão gente, muito infinita. obrigada. Uma boa noite para todos, né? E até a próxima live. Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Bora lá suplementar.